Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma videoaula, nossa quinta aula da Escola Bíblica Dominical do Jardim Ipanema. E o tema da lição de hoje é a corrupção dos últimos dias. A leitura bíblica está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4 e do versículo 14 ao 16. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse todos os versículos que eu coloquei para vocês lerem para ter um entendimento melhor. Mas eu vou ler apenas um versículo. O versículo 1 do capítulo 3 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa carta, Paulo escreve a Timóteo, é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, e ele está pela segunda vez preso em Roma, e ele já está à véspera do seu martírio, e ele tinha plena convicção, consciência de que ele estava com a sua sentença definida. Então ele estava preocupado e precisava passar o bastão a alguém para cuidar da igreja, para ministrar na igreja, administrar a igreja, cuidar da igreja. E ele precisava passar esse bastão para Timóteo. Só que Timóteo tinha 3 características. Ele era tímido, jovem e doente. Então ele precisava fortalecer através dessa carta, ele precisava fortalecer o coração de Timóteo. Ele estava praticamente dizendo: Timóteo, seja forte, porque os dias são maus. Então ele incentiva a Timóteo a defender o evangelho, a pregar a palavra e a perseverar a sua fé durante a tribulação. Então, esse é o tema da lição de hoje. Essa é a carta que nós vamos, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, e nós vamos estudar apenas esse capítulo 3 sobre os dias trabalhosos, o tempo da corrupção dos últimos dias. Eu fiz aqui uma apresentação para vocês, gostaria que vocês acompanhassem. A introdução é que Deus criou o homem bom e perfeito, sem pecado, mas ele pecou. E a consequência dessa queda trouxe a morte e toda a sorte de corrupção, e não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. E toda a sorte de corrupção. O homem vem a se corromper de tudo que é bom, de tudo que é perfeito que o Senhor fez em nós. Nos tratou com perfeição, nos fez com perfeição. O homem era 100% perfeito, mas por causa do pecado entrou toda a sorte de corrupção. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre os pecados dos últimos dias, né? Porque a humanidade, infelizmente, cada dia que passa, se afasta mais e mais de Deus e se torna mais e mais corrupta. E o que é a corrupção? O significado da palavra corrupção é modificação, adulteração das características originais de algo e putrefação, apodrecimento, porque originalmente nós fomos feitos, né? Adão e Eva foram feitos sem pecado, 100% com perfeição, perfeição física, intelectual, todo tipo de perfeição. Mas o pecado trouxe a corrupção, modifica, adultera e apodrece, né? Tudo que é bom e tudo que é perfeito, como eu falei com vocês no começo. Nós vamos falar sobre os tempos trabalhosos. Nos últimos dias, Paulo inicia o capítulo 3 falando a respeito da extrema corrupção dos últimos dias. E o termo últimos dias não se refere somente ao fim dos tempos escatológicos, os finais dos tempos, em Apocalipse, mas faz referência ao ataque de uma seita na igreja, o gnosticismo. Então, ele faz uma lista de falsos mestres de homens sem Deus. Então, Paulo fala repetidas vezes sobre esse assunto, sobre heresias de falsos mestres dentro da igreja. Ele tem o objetivo de alertar os cristãos que, ao invés de melhorar as coisas, iriam piorar, para que as pessoas ficassem preparadas. E dentro da igreja, não apenas fora, porque eles sofriam muita perseguição fora. Era uma época em que Nero prendeu Paulo, né?
E ele incendiou a cidade e colocou a culpa nos cristãos. Era uma intensa perseguição, só que acontece que aquela perseguição, quanto mais acontecia, mais a igreja crescia. Então o perigo não estava fora da igreja, mas estava começando a estar dentro da igreja. Por isso a preocupação de Paulo em que o seu fim estava próximo, de que essa jornada, esse combate dele, né, nessa vida missionária em que na sua época ele alcançou o mundo inteiro, estava chegando ao fim e ele precisava passar o seu ministério a alguém, e ele escolheu Timóteo. E ele precisava encorajar, Timóteo estava em Éfeso, e ele precisava encorajar aquela igreja, aqueles crentes, né, a ficarem alertas sobre falsas heresias. Apesar de Paulo falar da sua própria época, pelo seu ponto de vista, Paulo também estava falando sobre o futuro. As heresias de sua época, o gnosticismo, né, era suave e insignificante, era uma religião, era uma seita, mas se desenvolveu na época dos apóstolos. E ela era tão insignificante, falava sobre conhecimento, sobre filosofia, essa basicamente era a seita deles. Né, de quem era adepto ao gnosticismo. Ela era suave e insignificante se contrastadas com as heresias futuras. É o que Paulo vem alertar. Então, nós temos analisar esse ensino, essa palavra que eu trouxe aqui para vocês, né, desses versículos que nós lemos, a segunda carta de Paulo, de que ele trata não apenas da igreja local enquanto ele estava preso, mas também ele estava tratando, né, sobre, a gente tem a visão de que ele estava falando sobre aquela igreja, a igreja de Éfeso, com Timóteo, mas também ele traz a revelação, né, sobre os dias futuros, os nossos dias. Então nós vamos contextualizar, nós vamos ter essas duas visões, em que Paulo fala com Timóteo e vamos contextualizar para os nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo hoje e o futuro. Amém? Vamos ver essa lista de características de falsos mestres, homens sem Deus. Tá aí a lista, se você leu a leitura bíblica que eu passei para vocês, lá tá essa lista e nós vamos falar sobre ela. Primeiro, amantes de si mesmo. São homens que buscam seus próprios interesses, né, em primeiro lugar, antes de valorizarem os outros na obra do Senhor. São pessoas egoístas, né? Amantes de si mesmo, quando ele diz amantes de si mesmo, está falando de pessoas egoístas, que só pensam em si próprio, só no seu próprio benefício, não pensam nos outros, não amam os outros e só buscam os seus interesses, ao contrário do que fala Paulo mesmo fala em 1 Coríntios sobre que o verdadeiro amor não busca os seus interesses. E uma das características desse falso mestre é que ele é extremamente egoísta. Eles são avarentos, são amantes do dinheiro, tudo é por causa do dinheiro, né? Se casam por causa de dinheiro, a vida toda é em função de dinheiro, né? São frutos do seu egoísmo. Hoje há falsos obreiros que pregam, fazem a obra de Deus esperando receber bens materiais. Só pensam na parte financeira, senão não interessa. Não fazem a obra por amor a Deus, por amor ao reino. Fazem a obra por amor ao dinheiro. Eles são avarentos. São presunçosos, ou seja, aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior e mais inteligente. São cheios de orgulho, de arrogância, né? Sabemos que Deus abomina a altivez, a soberba, procede à ruína. Então, são presunçosos e se sentem mais inteligentes, mais superiores que os outros, né? Eles também são blasfemos. Blasfêmia é a ofensa verbal a Deus. É o que insulta o que é considerado digno de respeito. Então, essa é a blasfêmia. E a Bíblia diz que contra essa blasfêmia, contra o Espírito Santo,
não haverá perdão. Então, é uma ofensa verbal a Deus, não só apenas em palavras, mas em atitudes também, e que é um insulto, o que deveria ser considerado digno de respeito, desrespeito total. Então, começamos aqui essas quatro características, né, do falso mestre, a ser identificado e combatido dentro da igreja. Então, vamos para mais, a lista é longa. Desobedientes a pais e mães, e são ingratos, são péssimos exemplos na família, pois não honram pai e mãe, além da ingratidão. Eu quero falar com vocês um pouco sobre desobediência a pais e mães, porque a obediência é uma promessa. Muitas vezes, principalmente vocês que são pais de filhos pequenos ainda, como eu, né? E nós vemos dificuldades e às vezes ter obediência do filho, né? É um sonho quando nós falamos uma única vez para um filho e ele simplesmente obedece. Mas, em geral, não é o que acontece. Isso exige persistência e muitas vezes os pais desistem de exigir a obediência do filho, que dá muito trabalho. Só que o que eu aprendi, a obediência, se eles não forem obedientes aos pais que vêm, como serão obedientes a Deus? Não vêm, vão crescer na desobediência, provavelmente vão desobedecer a Deus. Além de tudo, os beneficiados pela obediência não são os pais como muitos pensam. Os beneficiados pela obediência são os próprios filhos, porque quando eles são obedientes, eles ficam debaixo de uma promessa. Honrai pai e mãe para que os seus dias sejam longos. É uma promessa. E quando eles são desobedientes, eles saem debaixo dessa promessa, saem debaixo da bênção. Então, os beneficiados são os nossos filhos. E quando eu aprendi isso, eu entendi que eu preciso fazer isso como um bem para as minhas filhas. Eu exijo obediência, mesmo me dando muito trabalho, porque eu coloco elas debaixo de uma promessa. E além de tudo, a ingratidão é terreno de Satanás, porque a ingratidão é desonra, assim como a desobediência é desonra, e a desonra é terreno de Satanás. Então, quando a pessoa é ingrata ou desobediente, ela fica no terreno de Satanás, no terreno da desonra. Então, essa é outra característica de um falso mestre. E nós precisamos aprender isso para identificarmos, porque Paulo não falava apenas dos seus dias atuais naquela época, mas falava dos dias futuros. Outra característica é que eles são profanos e sem afeto natural. São homens que não sabem amar, por isso não respeitam as coisas sagradas. Haverá espírito pagão mais depravado, não terá respeito por qualquer coisa sagrada, ou seja, é um espírito depravado e não vai respeitar nada, nenhum objeto sagrado, desrespeita, profana as coisas que são de Deus, sem nenhum critério, sem nenhum temor, não tem problema. Isso Deus abomina, isso identificado com o falso profeta. É uma vida sem nenhuma santidade e mesmo assim profana as coisas de Deus. Qualquer coisa que pertence ao Senhor, inclusive objetos dentro da igreja, sobem no púlpito. É uma profanação. Pregam sobre vida com Deus, vitória com Deus, mas pregam uma coisa e vive outra. E está em pecado e mesmo assim está dentro da igreja, ensinando, pregando, às vezes até apontando defeitos, né? Então a profanação, não sente amor, faz isso sem amor nenhum, não sabem amar e são irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis. Ou seja, nunca estão dispostos a perdoar e a se reconciliar. Por quê?
a falta do perdão, uma pessoa que não perdoa, então a gente começa a identificar uma pessoa que acontece alguma coisa com ela e ela é incapaz de perdoar, alguma coisa de errado, porque o verdadeiro crente, o verdadeiro, aquele que está no caminho eterno, ele perdoa, porque ele foi perdoado. E a falta do perdão tira você do caminho eterno. Não se reconcilia, não tem perdão, não tem nunca mais. Como que uma pessoa que foi perdoada, como nós fomos perdoados, nossos pecados impagáveis, somos incapazes de perdoar. E Jesus ele faz inúmeras vezes ilustrações a respeito do perdão, para que o povo entendesse como é importante o perdão e que sem perdão não há salvação. Se você é incapaz de perdoar, como você vai ser perdoado? Então Deus abomina pessoas que não se reconciliam. Não existe o perdão, não existe reconciliação, sendo que toda a nossa trajetória, toda a nossa vida, todo o propósito, o plano de Deus é baseado em perdão e reconciliação, porque éramos separados de Deus por causa do nosso pecado e através do sacrifício de Cristo nós fomos reconciliados e perdoados. Eles cometem o crime da calúnia, né? Na igreja esse crime muitas vezes é ignorado. São caluniadores, falam mal dos outros, mentem, inventam, agem de falsidade, colocam a culpa em alguém de um fato sem merecimento. Isso é terrível, tem que ser combatido. Mas o falso mestre ele faz isso. Raramente se pune um caluniador. Não sabe se conter, ou seja, incontinentes, né? Não tem autocontrole, não tem domínio próprio, são exagerados, sem moderação nenhuma. E são pessoas impiedosas e desumanas. Irmãos, essas foram as características dos falsos mestres em que Paulo aconselha Timóteo de que a igreja deve ser combatida. Agora a gente vai para o próximo tópico. Eu pulei algumas vezes. Deixa eu voltar. O próximo, então nós falamos sobre os tempos trabalhosos e aquelas características dos falsos mestres dos últimos dias. Ainda em tempos trabalhosos, eu preciso destacar também a falsa aparência. O que é a falsa aparência? Muitos vão à igreja, têm o linguajar de crente. Isso aqui é para identificar um falso mestre. Veja, vão para a igreja, né? Estão lá dentro da igreja, se veste na sua vestimenta, no seu linguajar, na sua maneira de se comportar, só que as suas atitudes não condizem com a palavra de Deus. Ele dentro da igreja ele é uma coisa, uma falsa aparência. E fora da igreja ele é outra pessoa. E Paulo adverte quanto a estes que querem viver apenas de aparência, enganando e sendo enganados, porque é sacrifício de tolo. Não tem como enganar. Pode enganar os líderes, pode enganar os membros da igreja, mas não enganam a Deus, né? E muitas vezes nós conseguimos identificar sim pessoas que dizem uma coisa, né? E vivem de uma maneira diferente daquela contrária à palavra de Deus e tem uma aparência falsa dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra coisa. Sua vida é completamente diferente daquele que ele aparenta e se esforça para ter. Agora eu quero falar para vocês a respeito de Paulo como um exemplo de obreiro em tempos difíceis, né? Ele era um obreiro exemplar. Vamos falar primeiro sobre um obreiro exemplar. Paulo exorta Timóteo a fim de que ele
preservasse na sã doutrina e sempre procurasse pregar a palavra de Deus em todas as ocasiões. Então, Paulo era um exemplo que ele era digno de ser seguido, né? E por quê? Porque ele era seguidor autêntico de Jesus. Então, Paulo era um exemplo de obreiro, de pastor, de ministrador, de missionário, para poder ser seguido. Então, ele era o bom exemplo. Outra coisa, modo de viver. Ele aconselha Timóteo sobre o modo de viver. Mais uma vez, até parece a mesma coisa sobre falsa. É o contrário, o oposto da falsa aparência é a transparência aqui do modo de viver, de um exemplo de um verdadeiro obreiro nos tempos difíceis. Muitos exortam, ensinam e pregam com muita desenvoltura. O modo de viver de um verdadeiro obreiro, de uma pessoa que ensina, de um ensinador dentro da igreja, aquele que faz a vontade de Deus, ela é transparente. Dentro e fora da igreja, ele é a mesma pessoa, a mesma coisa. Ele tem uma vida só, né? Então, muitas pessoas, elas pregam com muita desenvoltura, mas na prática não vivem aquilo que ele transmite. Então, Paulo ensina que a vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador do Senhor Jesus. Então, a pessoa não apenas prega, mas ela vive uma vida diferente, cheia da presença de Deus. Então, Paulo era o exemplo, né, a Timóteo. O ensino da palavra de Deus em tempos difíceis. Aqui eu vou falar com vocês a respeito do ensino da palavra de Deus. O valor do ensino bíblico, né? Muitas pessoas, as igrejas precisam investir em recursos e tempo no ensino da palavra de Deus, porque sem o ensino da palavra, irmãos, não tem crescimento dentro da igreja, não tem crescimento espiritual de cada crente, só através da palavra. Nós, quando falamos com as crianças sobre salvação, eu já fiz isso algumas vezes, e existe um método que é um livro sem palavras, é só cores. E aquele livro, ele conta todo o plano de salvação, desde quando Deus nos formou, transformou todas as coisas, quando o pecado entrou no mundo e que Cristo nos reconcilia através do seu sacrifício na cruz, limpa o nosso coração. E a última página do livro, sem palavras, é da cor verde. É da cor verde porque dá o sentido de crescimento de planta, de árvores. E esse crescimento é uma vida com Deus através da palavra, do ensino. Esse crescimento se dá através da palavra de Deus, né? A gente imagina a cor verde, o crescimento, imagina plantas, coisas, as sementes plantadas, e o regar é a palavra de Deus no nosso coração, que vai dando crescimento, estrutura, para que nós não sejamos enganados. Então, e por isso que Paulo incentiva Timóteo a pregar a palavra, exatamente por isso, porque a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino da estrutura para que a igreja não seja enganada. Nós vemos e ouvimos muitas coisas, mas mesmo dentro da igreja, nós temos, através do ensino, nós temos estrutura para não aceitarmos tudo o que escutamos. Às vezes vai um pregador na igreja, mas se você tem uma boa estrutura, a Bíblia diz assim, ouvi de tudo, retém o que é bom. Então não significa que se você escuta, mas ele está ali no púlpito, lembra do que eu falei, né? Às vezes a pessoa está ali pregando, mas ela prega uma coisa e pode viver outra coisa. Porque isso não significa que está segurando o microfone, que ela não pode ter uma vida sem santidade. Então, como é que você vai identificar
esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, através do ensino da palavra de Deus. É por isso que nós temos que aprender da palavra de Deus. Só assim, para a gente identificar aquilo que é contrário e não sermos enganados. O que o engano faz, irmãos? O engano nos tira do caminho eterno. Por isso que é tão perigoso. O diabo sabia que combatendo a igreja com perseguição multiplicava a igreja. Então, qual foi a estratégia? Se introduzir dentro da igreja, dar falsos ensinos e com as pessoas dentro da igreja fora do caminho eterno. E como é que nós combatemos, identificamos isso? Através da palavra de Deus. Não dá para ter uma vida com Deus sem o ensino da palavra de Deus, porque sem o ensino nós não temos estrutura para combater os falsos ensinadores, os falsos mestres, os falsos líderes que pregam só aquilo que agrada ao coração do homem, né? Uma vida sem Deus, sem santidade. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Nesse próximo item, combatendo o espírito do anticristo com a palavra de Deus. Eu quero falar aqui, irmãos, sobre o espírito do anticristo, porque muitas pessoas pensam que o espírito do anticristo é uma possessão maligna, e quando na verdade ela vem através do engano, de uma maneira sutil, ela vai sendo introduzida e ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de enganar, de trazer um falso evangelho. Vivemos em tempos difíceis, porém sabemos que o anticristo ainda não está no mundo. Nós sabemos que o anticristo realmente não está no mundo, porque a Bíblia diz que o restringidor é o Espírito Santo. Somente quando o Espírito Santo, que é o restringidor, for retirado, ou não que ele seja retirado, mas pare de agir, é que o anticristo vai se revelar. Então, nós sabemos que ele não está no mundo, porque temos no nosso restringidor, que é o Espírito Santo. Mas acontece que João já previa isso, dizendo que existem muitos seguidores em plena atividade, realizando a obra satânica de oposição a Cristo e a sua igreja. Ele está em plena atividade. São o que ele chama aqui, está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo. Também agora muitos se têm feitos anticristos. Então, ele fala sobre esse espírito de anticristo. São os opositores a Cristo, negam a Cristo e se opõem a tudo o que é da palavra de Deus, tudo o que é a respeito da salvação, da santidade. Eles negam tudo e trazem o engano. Esse é o maior objetivo dele, é trazer o engano. Esses falsos mestres, eles são pregadores e nunca falam contra o pecado. É o próximo item. Observe um dos instrumentos utilizados por Satanás nesses últimos dias contra o rebanho do Senhor. O relativismo. O relativismo moral domina o pensamento na atualidade em nome de um falso pluralismo e do respeito às diferenças. O diabo vem convencendo as pessoas de que nada é errado e tudo é relativo. Esse relativismo é porque muitos não pregam a respeito do pecado, porque alguns pecados são relativos. Nós sabemos que isso, né? Se fosse uma aula presencial, eu faria essa pergunta para vocês, para que vocês dessem exemplos sobre algum pecado que hoje em dia está sendo levado como relativo. Porque é segundo o ponto de vista. Segundo o meu ponto de vista, não tem problema. Mas a Bíblia condena, mas olha, sob nosso ponto de vista, nesse tempo moderno que a gente vive, não tem problema. Depende do ponto de vista. Mas
Tem igreja que permite, tem igreja que não permite. Então, tá vendo? É relativo. Isso é obra de Satanás. Porque ele ensina aquilo que é errado e ele ensina meias verdades. Nem tudo é tão pecado assim, né? É o que ele quer dizer. São pessoas, né, líderes, que não tomam uma posição firme sobre santidade. Os cultos são agradáveis, são pessoas que ouvem aquilo que agrada aos ouvidos. Não se fala de pecado, não se fala de se submeter à vontade de Deus, não fala sobre deixar com que o Espírito Santo dirija a sua vida. Não. O que ele fala é que você tem que agradar o ouvido das pessoas, aquilo que agrada o coração, senão a pessoa pode sair da igreja, porque existem pessoas assim, irmão. E quando ele está ouvindo aquilo que é bom, só vai ter vitória, mas quando ele fala assim, olha, a vida errada, não, Deus não se agrada, uma vida com pecado não tem salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ter uma vida reta, retidão, e a pessoa não gosta porque ela gosta daquele pecado, daquela vida que ela tinha antes, algumas coisas mudaram, outras não, e aí os líderes vão aceitando, porque tudo é relativo. Eu quero concluir essa parte dizendo isso, porque isso tem que ser combatido sim. Os líderes são autorizados a ensinar e pregar, mesmo vivendo abertamente em pecado. Algumas igrejas, né, muitas igrejas por aí, eles autorizam as pessoas a pregarem sem conhecer a vida da pessoa, né? E às vezes a pessoa tem o conhecimento, porque a vida dela todo mundo sabe, e mesmo assim ela está pregando, ela está ensinando, e mesmo assim ninguém fala nada. Todo mundo aceita, ele prega, ele ensina. Às vezes não é nenhuma vida com pecado, são falsos ensinos. Eu tenho visto muitas igrejas, eu até tenho visto alguns vídeos de pregadores dentro das igrejas, né, pregando sobre a sua autodependência, como se fosse um estudo sobre autoajuda, o que muitas empresas fazem para poder aconselhar o funcionário. A gente vê muitas empresas, né, fazendo isso, esses cursos de autoajuda para poder incentivar um funcionário. Só que isso foi levado para dentro da igreja com pregação. E o pior de tudo é que incentivar uma pessoa a ficar animada, a ter ânimo, isso é muito bom. Agora, quando você escuta, você não depende de Deus, depende apenas de você e que a sua força, a força que você precisa está dentro de você, é totalmente contrária à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor se refere na Bíblia toda ao povo dele, sobre nós, que nós somos ovelhas. Veja só o que o Senhor nos compara para mostrar total dependência que temos dele. Louvado seja o Senhor, que ele nos compara à ovelha, porque de todos os animais, o animal mais dependente que existe é uma ovelha. Ela não come sozinha, ela não se cuida sozinha. Se ela cair, ela não se levanta sozinha. Ela precisa de ajuda para tudo. Ela é totalmente dependente das suas feridas para serem tratadas. Tudo precisa do pastor. Ela não se cuida, não cuida do seu alimento, não se alimenta. Uma dependência total. E o Senhor nos compara com ovelhas. Ele fala, nós somos ovelha e ele é o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Somos dependentes de Deus. Engano de Satanás pregando nas igrejas. Nós não dependemos de Deus, mas dependemos única e exclusivamente de nós e que a força está em nós. Se eu depender da minha força, irmãos, eu não aguento. Por isso que louvado seja o Senhor, porque nós dependemos dele. Eu quero concluir esta aula
dizendo que vivemos em tempos difíceis e por isso precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Ela é um guia seguro para conduzir o crente neste mundo de trevas morais e espirituais. E a Igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas que são sal da terra e luz do mundo. Portanto, sejamos exemplo para essa sociedade pós-moderna. Devemos ser exemplos. Somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Esta é a aula de hoje. Que vocês tenham gostado e até a próxima aula em nome de Jesus.